Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje é dia de resenha aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Adversário Secreto de Agatha Christie. Vamos lá? Bom, gente, esse livro aqui, ele é o segundo livro publicado aqui no Brasil da Agatha Christie, tá bom? Esse livro aqui, ele meio que introduz os jovens aventureiros, tá? Esses dois jovens aventureiros chamados Tommy Beresford e Tupsin, tá? Esse casal, né, de investigadores, eles vieram da guerra, eles foram pra guerra, né? E eles retornaram após a Primeira Guerra Mundial com essa intenção de criar os jovens aventureiros para brincar de investigadores. Foi bem basicamente isso. Nesse meio tempo, em um belo dia, o que acontece? Eu vou só passar uma sinopse bem rápida, só para não dar spoilers, porque todas as minhas resenhas não têm spoilers, tá bom? O Sr. Danvers, ele embarcou em um navio chamado Lusitânia, tá? Só que com um tratado importantíssimo entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Então ele embarcou no Lusitânia, nos Estados Unidos, e estava a caminho da Inglaterra. Como se fosse um tratado de paz entre esses dois países, tá? E aí ele iria entregar para o governo do Reino Unido esse tratado. Porém, em algum momento da viagem, esse navio ele colide com um submarino e acaba naufragando. Só que antes disso tudo acontecer, na hora do náufrago, ele logo entendeu que ele precisaria passar essa documentação para uma outra pessoa que conseguisse chegar até o continente do Reino Unido. E ele abordou uma mulher chamada Jane Finn, porque ele imaginou que as mulheres seriam mais capacitadas para esse tipo de entrega, por elas serem privilegiadas nessa hora do náufrago, né, do naufrágio. Então ele entregou essa documentação para Jane Finn e ele pediu para que ela entregasse essa documentação para o governador da Inglaterra. E só que antes disso, que era para ela esconder esses documentos, que assim que ela vê uma informação no jornal local dele, para ela entregar para o governo, mas que por enquanto tinha que ser sigilo absoluto. E ela aceitou, pegou os documentos, desembarcou no barco lá salva-vidas, né? E acabou desembarcando na Irlanda. Só que acontecem coisas com ela após isso que, tipo, meio que suspeita, né, dela e tal. E aí o que acontece? Ela pega um trem e acaba sendo raptada dentro desse trem. Por 5 anos rolou todo esse fuzuê. Ela ficou, o tratado não chegou pros ingleses, e também ela ficou desaparecida. O primo dela estava desesperado por conta disso, porque eles tinham um primo. Eles tinham um primo que estava desaparecido. Na verdade, ela que estava desaparecida, e ele foi atrás na Inglaterra para ver se conseguia encontrar alguma pista dela. E eles não se conheciam. Isso que foi assim o mais legal assim da história. Eles não se conheciam. Então, 5 anos depois, quando o Tommy e a Tupsin, eles retornam para Inglaterra, né? Eles entram nessa investigação.
E aí, com tudo isso, começam a acontecer coisas muito bizarras ao redor desse casal, ao redor da Jane Finn. Ninguém sabe quem que era a Jane Finn, se ela tava com uma identidade falsa. Foi assim, foi bem interessante essa história. Agora, contando um pouquinho sobre o livro em si, tá? Eu não posso contar mais nada, porque como o livro é curtinho, eu não posso contar mais nada, porque senão vai ser spoiler. Então, eu vou contar só até esta parte, tá? Nesse livro, ele foi um pouquinho mais previsível. Parece que como esse casal era a primeira vez que eles estavam entrando nesse ramo de investigação, era tudo baseado em sorte. Ah, porque foi sorte isso, porque tava naquela situação, então foi sorte aquilo. E isso meio que me deixou um pouquinho desanimada com esse livro, tá? Mas não que ele não seja ruim, ele foi razoável. Então, referente a esse razoável, eu dei a minha nota para esse livro, 3 camaleões, tá? Maricotinha aqui, pra ela concordar comigo, né? Foram 3 camaleõezinhos, tá? E aí, com isso, me deixou um pouquinho, sabe, não me deixou na vibe. A Agatha Christie não me comprou com esse livro. Não sei se é porque eu curto mais o Poirot, entendeu? Ele é muito imprevisível, buga a cabeça, se você não presta atenção nas coisas que ele fala, entendeu? Tipo, passa, assim, o culpado tá na sua frente, mas daí você passa, entendeu? Passa despercebido. Então, com esse livro aqui, como ele foi mais investigativo e não era questão de tipo, eu vou estudar quem que assassinou esse cara. Não, é totalmente investigativo, e o protagonista desse livro aqui era praticamente o tratado importantíssimo de paz que precisava ser entregue para a Inglaterra. Então, isso que foi legal, porque saiu de um pouco daquele negócio de eu vou investigar assassinato. Não, é investigação de documentação. Então, isso foi super interessante, na minha opinião. Fazia tempo que eu não lia um livro desse tipo, entendeu? Mas eu acredito que mais pra frente, se eles aparecerem outros, porque, eu tô lendo em ordem cronológica esses livros, entendeu? De publicação aqui no Brasil. Então, é engraçadíssimo isso, porque a gente chega e vê a evolução da Agatha Christie evoluindo realmente os personagens. E se você não lê em ordem cronológica, quando uma pessoa, ou Poirot, por exemplo, te informa o que é aquela pessoa, né, e tal, do livro, é super interessante, porque ele vai resgatando casos do passado que você leu. Então você começa, tipo, a pegar umas pecinhas e juntar e ver que tudo é a mesma coisa. Entendeu? Então eu recomendo esse livro, tá bom? Mesmo eu não curtindo, pode ser que outras pessoas curtam, mas não dei nota assim péssima pra ele. Eu dei nota 3, que foi razoável, foi super bom, entendeu? Essa nota foi nota merecida pra gente inserir 2 personagens, um casal de investigadores na trama da Agatha Christie. Então, é isso que ela quis passar pra gente. Algo mais juvenil, entendeu? Então, possivelmente, esse livro aqui, vários adolescentes podem ler, porque ele não é pesado, entendeu? Ele é super tranquilo, porque tem alguns livros da Agatha Christie que, por serem de assassinatos, isso e aquilo outro, torna um pouquinho pesado para uma criança de 12, 13 anos que quer começar a ler investigação, entendeu? Mas eu recomendo esse livro, tá bom? E é isso aí, vocês já leram esse livro? Se já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Sem spoilers, por favor, porque tem muita gente que que ainda não leu esse livro, mas que está esperando pela resenha para saber se vai ler, se não vai. Então, comentem aqui embaixo, tá? O que vocês acharam, a nota que vocês deram, tá? E vamos conversar um pouquinho, tá bom? E se vocês curtiram o vídeo, deem um like, tá? Que isso ajuda muito na divulgação do canal.
Compartilhem com os amigos, se inscreva e tiquem todas as notificações, tá? Para vocês receberem mais conteúdos literários daqui pra frente. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!